Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós estamos estudando os modelos atômicos, estrutura atômica. E nesse vídeo nós vamos estudar os números quânticos. O que são os números quânticos? Os números quânticos são utilizados para identificar um determinado elétron em um átomo. São 4 números quânticos que vão caracterizar um elétron no átomo. De forma que, da mesma forma que para uma correspondência chegar corretamente à sua casa, por exemplo, você tem que colocar a cidade, o bairro, a rua e o número da casa. Desta maneira, com essas 4 informações, a correspondência deve chegar corretamente à sua casa, porque tem a cidade, o bairro, a rua e o número da casa. Então, da mesma forma que essas 4 informações vão localizar a sua casa, os 4 números quânticos que nós vamos estudar aqui agora, eles também vão identificar, eles vão localizar um determinado elétron em um átomo. De forma que eu já posso até te adiantar o princípio da exclusão de Pauli, que diz que em um átomo não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Então, realmente, os 4 números quânticos, eles vão identificar um determinado elétron no átomo, de forma que não existirão, no mesmo átomo, 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Então, vamos ver cada um desses 4 números quânticos. Começando pelo número quântico principal, representado pela letra N. O número quântico principal vai indicar o quê? Ele vai indicar a camada eletrônica, o nível eletrônico em que o elétron se encontra. Então, a primeira informação, o número quântico principal N, vai indicar em qual camada o elétron está presente. Lembrando, cuidado com os sinônimos. Camada e nível são sinônimos. Então, nível eletrônico e camada eletrônica são termos sinônimos. Eu chamo a sua atenção para os termos sinônimos porque eles podem aparecer um ou outro na prova e você tem que conhecer os dois. Então, camada ou nível são sinônimos. Nós sabemos que nos 118 elementos químicos conhecidos hoje, nós temos 7 camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P, Q. Ou seja, o número quântico principal, na prática, nos 118 elementos químicos conhecidos atualmente, o N varia de 1 até 7. São as 7 camadas eletrônicas. Camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número quântico principal vai indicar em qual dessas 7 camadas o elétron se encontra. Isso seria suficiente para identificar um elétron? Com certeza não. Nós precisamos de mais informações. Vamos para o segundo número quântico, que é o número quântico secundário, também chamado de número quântico azimutal. Ele é representado pela letra L. O número quântico secundário ou azimutal, ele vai indicar o subnível ou a subcamada onde se encontra o elétron. Olha a lógica dos sinônimos. Nível é sinônimo de camada. Então, subnível tem também um sinônimo, que é o quê? Subcamada. Então, os subníveis conhecidos nos elementos que existem atualmente são os subníveis S, P, D e F. Teoricamente, a nível de teoria, existiriam outros, que seria a continuidade do alfabeto. S, P, D, F, G, H, I e por aí vai. Mas na prática, em todos os elementos que se conhecem, nós temos apenas os subníveis S, P, D ou F. E cada um deles tem um valor para o número quântico secundário azimutal, que a gente representa pela letra L. E você tem que conhecer isso. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F 3. Então, ordem crescente, mas lembrar que começa de 0. O S é 0, o P é 1,
o D é 2 e o F é 3. Então agora nós já conseguimos duas informações para um determinado elétron em um átomo. Nós indicamos a camada e o subnível em que o elétron se encontra. Por exemplo, na camada 2, no subnível P, já são duas informações importantes. Na camada 4, no subnível F, já são informações importantes. Temos duas informações. Agora vamos para o terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, representado por M ou Ml. O número quântico magnético vai indicar o orbital onde se encontra o elétron. Por exemplo, o subnível S, ele tem um orbital, que inclusive a sua geometria é esférica. Já o subnível P tem 3 orbitais, que inclusive a sua geometria é na forma de um altere. O subnível D tem 5 orbitais, com geometrias mais complexas. E o subnível F tem 7 orbitais. Inclusive, é a ordem crescente dos números ímpares. O subnível S tem 1 orbital, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7. Então, o número quântico magnético, ele vai indicar em qual orbital daquele subnível o elétron se encontra num determinado átomo. A gente costuma representar os orbitais dos subníveis por essas caixinhas. Ó. Então, o subnível S tem 1 orbital, o P, 3 orbitais, o D, 5 orbitais e o F, 7 orbitais. Então, eu estou colocando aqui ó, o valor de L. Lembre-se que o L é o número quântico secundário, ou azimutal. Ó. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. E o Ml, né, que é o valor do número quântico magnético, lembre-se que o subnível S tem 1 orbital, não confundir subnível com orbital. Subnível S tem 1 orbital, subnível P tem 3 orbitais, o D tem 5 e o F tem 7. Não confundir. E o valor do Ml, que é o número quântico magnético, ele varia, a gente costuma dizer, de menos L até mais L. Ora, como o subnível S, o L é 0, então o número quântico magnético é 0, porque menos 0 e mais 0 não tem sentido, né? Então, o número quântico magnético, que só tem um orbital, é 0. Já para o subnível P, os valores do número quântico magnético vão de menos L até mais L, ou seja, de menos 1 até mais 1. Isso também é fácil de você memorizar, basta você colocar no orbital do meio o 0, e para a esquerda você colocar valores negativos e para a direita positivo. 0, menos 1, mais 1, porque são 3. Já o subnível D tem quantos orbitais? 5. Então faça isso, no do meio coloque 0. Aí agora para a esquerda coloca os negativos e para a direita coloca os positivos. Menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. Como a gente aprende lá na matemática, né? Para a direita do 0, os números positivos, inteiros positivos. Para a esquerda do 0, os números inteiros negativos. Também continua valendo a regrinha também que eu disse. Varia de menos L até mais L, de menos 2 até mais 2. O número quântico magnético, ele vai de menos L até mais L. Já o subnível F tem 7 orbitais. Coloque no meio 0, para a esquerda os números negativos, vamos lá, menos 1, menos 2, menos 3. E para a direita os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3. E você também conhece a outra regrinha. O número quântico magnético varia de menos L até mais L, de menos 3 até mais 3. Então veja, nós já estamos com 3 informações importantes. Nós indicamos a camada na qual o elétron se encontra, que é o número quântico principal. O subnível no qual o elétron se encontra, que é o número quântico secundário ou azimutal. E também o orbital desses subníveis em que o elétron se encontra. O subnível S só tem um orbital, mas o P tem 3, o D tem 5, o F tem 7.
Nós vamos indicar a camada, o subnível e o orbital. Ah, ele está no subnível S, está no orbital com valor de número quântico magnético 0. Mas se ele está no subnível P, o número quântico magnético pode ser -1, 0, mais 1. Se está no F, se está no subnível F, o número quântico magnético pode ser -3, -2, -1, 0, mais 1, mais 2 ou mais 3, indicando em qual daquelas caixinhas, entre aspas, em qual daqueles orbitais, daquele subnível, o elétron se encontra. Alexandre, isso é muito espetacular. Realmente é como se fosse a cidade, o bairro, a rua, mas eu ainda precisaria do número da casa. E aqui também nós já temos a camada, o subnível, o orbital, se está no 0, no mais 1, no mais 2, mas ainda tem um detalhe, porque um orbital ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, cada caixinha dessa, você pode colocar 2 elétrons. E a gente costuma representar o elétron por uma setinha, ou para cima ou para baixo. Então, você teria que saber se aquele elétron foi o primeiro elétron a entrar no orbital ou o segundo. Porque em cada orbital você pode colocar no máximo 2 elétrons. Então, ainda está faltando uma informação. Ainda está faltando o quarto número quântico, que é o número quântico de spin, que a gente representa por S ou ms. O spin é o movimento de rotação do elétron em torno do seu eixo. O elétron, ele gira em torno do seu próprio eixo, ou num sentido horário, ou no sentido anti-horário. Então, o elétron pode girar em um sentido, ou em outro sentido. Com isso, ele, quando gira em torno do seu próprio eixo, ele cria um campo magnético. E aí, inclusive, é uma resposta para uma pergunta que já caiu em várias provas, inclusive em provas de nível alto e provas específicas de química, que pergunta, ora, se um orbital comporta no máximo 2 elétrons, como é que 2 elétrons podem ser colocados em um mesmo orbital se eles têm a mesma carga elétrica, eles são negativos e cargas de mesmo sinal se repelem? Qual é a resposta para isso? Como é que num orbital nós conseguimos colocar 2 elétrons se cargas de mesmo sinal se repelem? Aí você vai responder na prova específica, bem, é verdade, que cargas de mesmo sinal se repelem. Porém, em um mesmo orbital, os 2 elétrons têm que ter spins opostos. Um tem que girar num sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Com isso, eles criam campos magnéticos opostos que se atraem. Então, você pode dizer, quando 2 elétrons estão em um mesmo orbital, que a gente diz que esses elétrons estão emparelhados, quando um elétron está sozinho no orbital, é um elétron desemparelhado. Quando tem 2 elétrons em um mesmo orbital, a gente diz que aqueles 2 elétrons estão emparelhados. Então, quando 2 elétrons estão emparelhados, há uma repulsão elétrica, mas há uma atração magnética. E essa repulsão elétrica e a atração magnética, elas se equilibram de forma que eu consigo ter, de maneira estável, 2 elétrons em um mesmo orbital. Por quê? Porque eles se repelem eletricamente, porque têm a mesma carga elétrica, são negativos, mas eles se atraem magneticamente, porque como giram em sentidos opostos, um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, eles criam campos magnéticos opostos, como o norte e o sul, de um ímã, e aí esse campo magnético vai se atrair, equilibrando assim a repulsão elétrica. E aí você está aprendendo tudo sobre números quânticos, tendo condições de responder até questões como essa maravilhosa de provas específicas. Vamos falar um pouco mais sobre o orbital poder conter 2 elétrons, que eles podem ficar desemparelhados quando só um elétron está no orbital, ou emparelhados quando 2 elétrons estão no mesmo orbital. E aqui, falando do princípio da exclusão de Pauli, que foi
enunciado em 1925, que eu já havia citado anteriormente e agora nós vamos aprofundar. O que é que diz esse princípio da exclusão de Pauli? Em um átomo não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Outra maneira de dizer o mesmo enunciado. Em um orbital comporta no máximo 2 elétrons, mas com spins opostos. Ora, se você colocasse nesse orbital aqui, 2 elétrons, 2 setinhas para cima, eles estariam na mesma camada, no mesmo subnível, no mesmo orbital. E se as 2 setinhas estão para cima, eles teriam o mesmo spin. Estaria contrariando o princípio da exclusão de Pauli. Estão na mesma camada, no mesmo subnível, no mesmo orbital e tem o mesmo spin, as 2 setinhas para cima. Então estaria errado. Você estaria desrespeitando o princípio da exclusão de Pauli. A gente convenciona o elétron pela setinha e para mostrar que eles têm spins opostos, um está girando no sentido horário, o outro no sentido anti-horário, a gente coloca uma setinha para cima e uma para baixo, ok? Para que nenhum elétron tenha os 4 números quânticos iguais. Ele pode estar na mesma camada, no mesmo subnível, no mesmo orbital, mas pelo menos o spin tem que ser diferente. Um tem um spin mais meio e o outro menos meio, que foram os valores para o spin dos elétrons, ok? Então essas duas maneiras de anunciar o princípio da exclusão de Pauli estão dizendo a mesma coisa. Em um átomo não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Alguma coisa tem que mudar, ou a camada, ou o subnível, ou o orbital, ou pelo menos o número quântico de spin. Ou então, um orbital comporta no máximo 2 elétrons com spins opostos. Não existe uma convenção universal. Cada livro, cada questão, cada prova, ela vai dizer para você qual é a convenção. Por exemplo, o primeiro elétron, que a gente convenciona colocar a setinha para cima, ele pode ter spin mais meio, então setinha para cima mais meio, e logicamente setinha para baixo, que seria o segundo elétron a entrar no orbital, seria spin, que é o número quântico de spin, ms menos meio. Mas eu posso também ter o contrário. Eu posso ter o primeiro elétron, que é a setinha para cima, com spin menos meio, e aí se o primeiro, setinha para cima é menos meio, para baixo, o spin vai ser mais meio. Ah, Alexandre, isso não vai causar confusão? Não. É uma convenção que eu tenho direito e a questão, a universidade, o livro tem o direito de escolher o que ele quiser. Não há a menor confusão. Se ele diz, olha, considere que o primeiro elétron a entrar no orbital tem spin mais meio. Pronto. Se o primeiro tem spin mais meio, é lógico que o segundo, que é a setinha para baixo, nessa convenção que a gente está usando, vai ter spin menos meio. Ou então outra prova de outro vestibular tem todo o direito de dizer assim, olha, considere que o primeiro elétron a entrar no orbital tem spin menos meio. Ora, se ele quis, beleza. Então ele quer que eu convencione, e ele convencionou, que o primeiro elétron, a setinha para cima, o spin é menos meio. Então a setinha para baixo, o spin é mais meio. Ok? Então fica apenas atento. Os livros de teoria, eles convencionam. As questões de vestibulares, as provas, convencionam se eles vão adotar a setinha para cima, o primeiro elétron a entrar no orbital, com spin mais meio ou com spin menos meio. Tá bom? Então isso não é motivo de confusão, é muito tranquilo, basta você ficar atento à convenção que cada prova, cada vestibular, cada livro tem toda a autonomia para fazer a sua convenção, tá bom? Além do princípio da exclusão de Pauli, que é muito importante, tem também outra regra fundamental nos números quânticos e também na distribuição eletrônica. O módulo, depois de modelos atômicos, é distribuição eletrônica e tabela periódica, onde essa parte de distribuição eletrônica e até mesmo de números quânticos vai ser bem exercitada e bastante aprofundada no módulo de distribuição eletrônica e tabela periódica. Então, para se fazer uma distribuição eletrônica, nós vamos estudar o diagrama de Linus-Pauling, nós vamos aplicar também a regra de Rand ou regra da máxima multiplicidade. Olha o nome da regra, né? Regra de Rand ou regra da máxima multiplicidade. Por que esse nome, máxima multiplicidade? Diz o seguinte, ó, em um mesmo subnível, cada orbital deve receber o seu primeiro elétron e só depois cada orbital receberá o seu segundo elétron. Em outras palavras,
Se você tem aqui 5 orbitais e você vai colocar 5 elétrons, você tem que colocar 1, 2, 3, 4, 5. Cada orbital vai receber um elétron. Você não pode colocar 2 em um e deixar um sem nenhum elétron. Você estaria desrespeitando a regra da máxima multiplicidade. Você só pode colocar um segundo elétron no orbital, isso para um determinado subnível, quando todos os orbitais daquele subnível já estiverem recebido o primeiro. Em outras palavras, você só pode colocar o segundo quando todos os elétrons já estiverem desemparelhados. Aí que você pode começar a emparelhar. E aí, eu coloquei aqui até 3 exemplos para a gente treinar. Vamos imaginar esse subnível aqui, ó, 4P3. Está na camada 4, o subnível P, né, os números quânticos aqui, ó. O N é 4, que é a camada. Número quântico secundário, que é o L, seria 1, porque o P é 1. E o número quântico magnético nós vamos saber agora, porque eu tenho que colocar quantos elétrons? 3. Então, como convenção geral, a gente começa da esquerda para a direita, ó, vai de -1 até +1, não é isso? Como a gente viu aqui, ó, e eu tenho que colocar quantos elétrons? 3. Então, vamos lá. 1, coloquei o primeiro. Posso colocar o segundo aqui? Não, estou desrespeitando a regra de Rand, a regra da máxima multiplicidade. Um orbital de um mesmo subnível só pode receber o segundo elétron quando todos os orbitais daquele subnível já tiverem recebido o primeiro. Então, não faça isso não. Continue. 2, 3. Então, você seria capaz de me dizer os 4 números quânticos, considerando essa convenção aqui, essa primeira? Vamos lá. Número quântico principal, N4. Número quântico secundário, que é o L1, que é o P. Número quântico magnético, onde parou o terceiro elétron? Número quântico magnético, +1. E o spin? Considerando nessa convenção aqui, ó, eu estou adotando, porque eu tenho direito, né? Eu estou adotando essa convenção. Poderia adotar aquela, mas eu quero adotar essa. Então, adotando essa convenção, como for o primeiro elétron a entrar no orbital, o número quântico de spin seria quanto? +meio. Então, tá aí os 4 números quânticos. O N, 4. O L, 1, que é o P. O ML, que é o número quântico magnético, +1. E o MS, que é o número quântico de spin, +meio. Tá aí as 4 informações. Pois vamos agora colocar os 5 elétrons, 4P5. Vamos lá, me ajuda que você já está desenrolado ou desenrolada na regra da máxima multiplicidade, na regra de Rand. 5. 1. Continua. 2. 3. Coloquei já 3 elétrons, de forma que todos 3 estão o quê? Desemparelhados. Eu só posso colocar agora um segundo elétron no mesmo orbital de um mesmo subnível, que é o subnível 4P, quando todos os orbitais já tiverem recebido um elétron. Aí agora eu continuo. Volto para cá, aí vamos lá. Já coloquei 3. Setinha para baixo agora. 4, 5. Pois vamos lá. Me diga os 4 números quânticos desse elétron aqui, ó, que foi o elétron 4P5. Número quântico principal, N, 4. Número quântico magnético, que é o L, 1. Número quântico secundário, que é o L1, que é o subnível P. Agora sim, número quântico magnético, que é o ML, parou no orbital 0. Então, número quântico magnético, 0. E usando essa convenção aqui, que para cima é +meio, para baixo é -meio, quanto é o número quântico magnético, que é o spin, -meio. Não é fácil? Número quântico principal, 4. Número quântico secundário, 1. Número quântico magnético, 0. E número quântico de spin, -meio. Agora, para fechar com chave de ouro e você ser doutor e doutora em números quânticos, não errar nada em nenhuma prova de qualquer nível, de qualquer vestibular, vamos lá. Eu quero que você me ajude no 5F12. Vamos lá. Subnível F, ó, tem 7 orbitais, que varia de -3 até +3. Nós já vimos isso. Vamos lá. Me ajuda a colocar 12 elétrons. A gente convenciona começar da esquerda para a direita. Vamos lá. Primeira setinha para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Alexandre, eu estou obedecendo a regra da máxima multiplicidade, a regra de Rand. Eu já coloquei 7 elétrons, de forma que todos os orbitais desse subnível 5F estão desemparelhados. Eu só posso colocar um segundo elétron num orbital de um mesmo subnível quando todos já tiverem recebido o primeiro. Em outras palavras, quando todos já estiverem desemparelhados. Então vamos agora continuar. Já coloquei 7, são 12, faltam 5. Vamos lá, agora setinha para baixo. Me ajuda, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Parei aqui, ó, no mais um. Se fosse 14, não, 13, 14, mas parei aqui no mais um. Me ajuda, me diga quais são, questão de prova específica. Indique os 4 números quânticos desse elétron aqui, que é o elétron 5F12. Número quântico principal, N, 5. Número quântico secundário, L. Aí lembra, o S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Então, número quântico secundário, 3. Número quântico magnético, veja em qual orbital você parou. Em outras palavras, veja em qual caixinha você parou. Foi na menos 3? Não. Menos 2, menos 1, 0. Foi na caixinha mais 1. Então, número quântico magnético, mais 1. E usando essa convenção que eu estou usando na aula de hoje, então, para causar confusão, não vou mudar minha convenção, né? Primeiro elétron, setinha para cima, mais meio. Segundo elétron, setinha para baixo, menos meio. Ficou a setinha para baixo, menos meio é o número quântico de spin. Quais foram mesmo os 4 números quânticos? Número quântico principal, 5. Número quântico secundário, 3. Número quântico magnético, mais 1. E número quântico de spin, como está para baixo, é o ms, menos meio. Agora sim, está aqui tudo, aprecie, tudo que você precisava saber de números quânticos para você se dar muito bem nas provas dos vestibulares que você vai fazer. É isso daí. No módulo de distribuição eletrônica e tabela periódica, isso aqui vai ser fundamental. Números quânticos é o alicerce de distribuição eletrônica. Você tem que entender tudo, como você está entendendo agora, de números quânticos, para ser show, doutor e doutora em distribuição eletrônica. Um grande abraço, a gente se vê, até a próxima. E para nós fecharmos esse belíssimo assunto, números quânticos, uma frase que é nosso costume, hoje uma frase do filósofo alemão Nietzsche. Uma frase maravilhosa. Olha o que eu tenho para dizer para você agora. É pelo saber que o corpo se purifica. É procurando saber que ele se eleva. Repito para você, é pelo saber que o corpo se purifica. É procurando saber que ele se eleva. Então continue se esforçando, trilhando esse caminho do aprendizado da química com qualidade, porque é pelo saber que nós, eu e você, nos purificamos. E é procurando saber, como você está fazendo agora, ao estudar modelos atômicos, a estudar números quânticos, a estudar química, é procurando saber que você vai se elevar e chegar cada vez mais longe e assim alcançar os teus objetivos, os teus projetos, os teus sonhos. Conte sempre comigo, a gente se vê, até breve, um grande abraço.